E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é do Boteco Criativo, terceira rodada. Estamos chegando na nossa terceira rodada com grupos, coletivos, pessoas da cultura e da arte aqui da região do Grande ABC. Nessa temporada nós estamos fazendo uma temporada um pouco mais focada na cidade de Mauá, por conta da PNAB de Mauá. E a gente quer deixar nosso agradecimento por essa lei que traz pra gente o benefício de poder fazer cultura, né, de maneira independente. Então a gente deixa aqui o nosso agradecimento à Secretaria de Cultura de Mauá e também deixamos nosso agradecimento ao nosso público maravilhoso que está assistindo a gente, compartilhando, comentando, curtindo. Maravilhoso, mas não percam tempo, gente. Se inscrevam no canal, curtam, compartilham e, por favor, acompanhem mais do Boteco Criativo. Mandem para as pessoas que vocês conhecem, qualquer pessoa que queira saber sobre cultura, porque nós aqui recebemos pessoas de todas as cores, tamanhos, sabores, diversidades e todas as variedades. E especialmente pessoas muito peculiares. Sim! Como esses dois rapazes que estão aqui conosco. E queremos saber, quem são vocês? Olá, pessoal, telespectadores, caros ouvintes, e que vem a gente, que vem a gente por essa tela da internet. Eu sou Felipe Rodrigues, eu sou ator, produtor e agora presidente do Grupo Artemis de teatro. Já há muitos anos, não sei quantos, mas muitos anos. E muito feliz de estar aqui e de ter recebido esse convite e estar aqui fazendo parte do Boteco Criativo, terceira rodada. Olá, pessoal, eu sou o Rafael de Castro, também faço parte do Grupo Artemis desde o comecinho lá, desses 25 anos. E vamos ver o que vai sair. Eu já estou aqui com o coração na mão desse nosso encontro de hoje. Mas muito obrigado pelo convite. Acho que vai ser uma ótima conversa, vai ser uma experiência muito bacana aí fazer essa troca com vocês. Então, um brinde ao Grupo Artemis. Peraí, um brinde aos 25 anos do Grupo Artemis. É isso. Gente, a gente sempre começa perguntando quem é o Grupo Artemis, de onde vem o Grupo Artemis e para onde vai o Grupo Artemis? Posso começar? O Grupo Artemis é um grupo que surgiu, acho que é importante falar sempre isso, eu gosto de falar, que ele surgiu numa escola do estado. Porque nós tínhamos um projeto, na época tinha uma diretora, a dona Lola, que propôs encontros de teatro, né, ali dentro da escola. Então tinha os trabalhos que aconteciam, porque já faz um tempinho, então naquela época o Brasil estava fazendo 500 anos. Então começamos um projeto ali que ainda não tinha a ideia de ser grupo, né? Tinha a ideia de fazer teatro dentro da escola. E aí na época eu estava no terceiro colegial e estava para me formar. A diretora no final me chamou e falou: não quer continuar com isso? E aí cedeu uma sala da escola pra gente. Então no intervalo ali de uma aula para outra, terminava meio-dia e pouquinho, e aí ficava até a turma da tarde entrar, a gente ficava ensaiando. Foi quando a gente construiu o nosso primeiro espetáculo, depois de fazer uma produção dentro da escola, né, o Hércules, a gente fez o nosso primeiro espetáculo mesmo, assim, na ideia de, e agora? Será que vai virar um grupo? Era uma época que era um momento que estava discutindo muito sobre teatro de grupo ou teatro coletivo. Tinha essas palavras, grupo e coletivo, estavam muito em alta na época, né? Então nós somos o quê? Nós somos uma turma? Nós somos um grupo? Nós somos um coletivo? O que nós somos? Então a gente estava naquela busca da identidade naquele momento. E aí mudou, né, a direção da escola e a nova diretora falou assim: eu tenho outros planos para essa sala, tal, então vocês não podem mais ensaiar aqui. E aí? Nossa. E aí nós fomos para a garagem do Felipe. E aí ficou lá um bom tempo, né? Muito tempo, até o pai dele pedir de volta. Mas daqui a pouco a gente... Tá muito no futuro esse pedir de volta. Vamos proceder. Mas foi aí que a gente começou. A gente chamou, na época tinha um espaço em Mauá que era o Educandário, onde ficava o Anfiteatro Vinícius de Moraes,
que era um espaço que pulsava muito a arte ali. Produziu-se muitas coisas lindas naquele espaço. E aí nós nos reunimos lá na quadra, e aí, gente, a gente vai continuar, todo mundo topa, e aí começamos a pesquisa de teatro infanto-juvenil. Foi o start que a gente teve. Olha, não tem um grupo em Mauá que tem essa pesquisa com um olhar mais voltado para criança e juventude. E aí começamos uma pesquisa da psicanálise dos contos de fadas, do Bruno Bettelheim. E aí conhecemos a obra do Vladimir Capella, que foi o nosso primeiro espetáculo infantil, que foi o Clarão nas Estrelas. E a obra dele virou um grande norteador pra gente, virou um grande mestre nosso, porque ele trata de assuntos muito avançados para a época, né? Como o Enigma da Morte, como tratar disso, a não banalização dos contos de fadas, que tem bastante... que a gente até hoje tem, né? Que é aquele Tati Bitati, o palhaço tropeça e cai, solta pum de talco. Não que isso não seja válido, mas quando só se tem isso... A infância fica prejudicada, porque perde o contato com o lúdico, perde o contato com possibilidades de enxergar o mundo de uma forma diferente do que ela já vê. Então é aquela coisa de levar de novo aquela situação que a criança vive para o palco, para ela assistir de novo e fica se retroalimentando dentro de determinadas situações de um teatro mais pobre, de um teatro mais... periférico no mau sentido, assim, no sentido de que está na periferia até do fazer teatral, da pesquisa, e que não acessa, não alcança as nossas aspirações teatrais. Porque a gente meio que era... A gente é cria do que passava na televisão, que a gente foi criado pela televisão, né? E o que a gente via na televisão eram desenhos maravilhosos, era Disney, sabe? Espetáculos mais grandiosos que a gente assistia no SESI, né? Os próprios espetáculos do Capella são momentos de fascinação, de você enxergar determinadas coisas que são muito fora do seu mundo aqui, sabe? Imagina você sair, um grupo de pré-adolescentes, pega o trem, faz aquela aventura de sair de trem até a Paulista para assistir um espetáculo e chegar lá e ser a coisa mais maravilhosa que você já viu na sua vida. E você volta e fica refletindo, tipo assim, na minha cidade não tem nada disso. Lembra que a gente tá falando de 25 anos atrás, então não tinha mesmo. Mas poderia ser de um ano atrás. Era uma quebra de paradigma muito grande de você enxergar, de você ver e não enxergar coisas iguais, próximas, no seu dia a dia, no próprio educandário, nos espetáculos que a gente via ali, na nossa cidade, não tinha. Sim. Mas a gente poderia ser um ano atrás, assim, em várias periferias por aí, né? Em várias cidades suburbanas, assim, da pessoa que vem pra cidade, né? Tipo, sei lá, alguém de alguma cidade pequena do interior que vem pra São Paulo, daí assiste algum espetáculo e volta pra lá, tipo assim... Queria... E aí a manifestação cultural na cidade é muito pequena, né? Isso é muito, muito triste, né? Porque qual que vai ser a referência dessa pessoa em cultura e arte pra vida dela, né? Mas a arte vai sempre encontrar um jeito. Sempre, né? Sempre. Porque nós somos artistas... Talvez ela crie, né? Essa própria pessoa crie. Justamente, nós somos inquietos. A gente tá o tempo todo, o artista, ele tá o tempo todo procurando uma maneira de tapar essa lacuna que tá faltando aí nesse mundo, para deixar o mundo mais bonito. Eu acho que a gente tem essa missão, eu acredito muito nisso. E é por isso que a gente continua. Independente das dificuldades, porque a gente sabe que tem muita dificuldade, né? A gente, enquanto Artemis, a gente já foi despejado de algumas sedes, porque a gente sabe da dificuldade. Tem mais falência do que dedo na mão e no pé. É porque uma hora a gente tá rodando com espetáculo, uma hora você tem público, outra hora as pessoas têm que arrumar um outro emprego paralelo para poder pagar as contas. E aí, de repente, essas pessoas que são ali pilares, que sustentam o trabalho do grupo, que dão continuidade, não tem agenda, porque estão tendo que pagar as contas para sobreviver.
E aí no meio dessa caminhada também tem isso. E aí eu acho que mesmo nessa dificuldade a gente está insistindo, porque a gente tem essa necessidade de tapar esses buracos, né? Foi assim que a gente começou essa pesquisa do infanto juvenil, porque na época a gente não tinha espetáculos que dialogassem com o que a gente queria, né? Que era essas dúvidas essenciais, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, um pouco desse nosso papo inicial, que são dúvidas que todos nós temos enquanto seres humanos. Mas e aí, para não perder o fio da meada, e para onde vai o Grupo Artemis? Vai pro... Nem bebeu ainda, Felipe. Calma. Vai. O importante é... Não sei se é uma coisa que você já pensou, mas é uma coisa que eu sempre penso, o importante é ir. Independente de estar com todo mundo desde o começo ou não. Porque é engraçado, porque o nosso elenco ele é ioiô. Tem pessoas que são da primeira geração, né, junto comigo. Tem pessoas que são da terceira, da quarta, da quinta geração, que a gente fala assim, o novo processo é uma nova geração. Aí ficava lá 2 anos, é uma outra geração. Das pessoas serem ioiô. Então elas vão e voltam. E a gente percebe que mesmo indo trabalhar e depois voltando para fazer um outro trabalho, aí vai, casa, tem filho, volta com os filhos e o Grupo Artemis ele continua indo, ele nunca parou, né? Seja com 3 pessoas ou com 30 pessoas no grupo, o grupo nunca parou nesses 25 anos. E eu pelo menos penso que para onde ele vai? Ele vai para frente, ele vai para mais 25, mais 50, sem parar e talvez melhorar a nossa capacidade de produção, de divulgação, enfrentar novos desafios, buscar novos espaços para entregar o material com a marca Artemis, com a marca do nosso trabalho, da nossa pesquisa, para o máximo de pessoas possíveis. Porque a gente é o pai da criança, a gente acha a criança bonita. Né? E eu acredito que o nosso trabalho ele deveria estar em todos os lugares possíveis, todas as escolas, para todo mundo ver. Porque é um trabalho para a infância e a juventude muito embasado, muito pensado, com muitas referências de muitos grandes fazedores de cultura, trabalhadores do brincar, que passaram pela gente e colocaram a mão ali, direto ou indiretamente, nesse trabalho para que chegassem nesse lugar onde a gente está agora. E tem uma provocação também nisso. Porque, por exemplo, será que esse público de hoje é o mesmo público de 25 anos atrás? Boa pergunta, né? Porque, de fato, hoje o mundo é muito rápido. Eu não sei se vocês estão sentindo isso também, que os dias parece que passam mais rápido do que passavam antigamente. Não sei. Sim. Eu falei assim, tô ficando velho, tô sentindo isso. Eu tenho uma amiga que me deu uma explicação matemática para isso. Vamos ver se vocês acham que faz sentido. Mas que ela falou que quando a gente era jovem, adolescente e tudo mais, uma semana, um mês era muito tempo. Mas porque em relação ao tempo total de vida que a gente tinha, aquilo representava uma parte muito significativa. Quando você só tem 10 anos, 1 ano é 1/10 da sua vida. Mas aí a gente chega aos 30, e eu não vou saber fazer a porcentagem de cabeça, mas 1 ano já é muito pouco da sua vida, já é 3% da sua vida. Não sei se faz sentido ou não, do porquê que a gente sente o tempo passar mais rápido. Eu acredito que sim, mas eu também acho que a velocidade da internet, dos Reels, de todos esses vídeos curtos e acelerados. Por exemplo, hoje você recebe uma mensagem no WhatsApp, você tem no próprio Instagram, qualquer rede, não sei se pode até falar nome de rede social. Pode. E a gente tem a opção de acelerar as mensagens. Se você clicar no vídeo ali do lado, também você pode acelerar o vídeo. Então, porque as pessoas querem uma vida mais acelerada. E aí, quando a gente a gente senta numa sala de teatro para assistir um espetáculo que exige uma concentração, que exige... que é uma convenção, né? De você sentar
num local e prestar atenção. E naquele momento você não pode falar, você não pode ficar mandando mensagem, você não pode atender o telefone. Isso a gente sabe disso, né? Mas mesmo assim a gente vai no teatro hoje, tem muita gente com o telefone lá tirando foto no meio da peça. Como é esse público hoje, quando a gente pensa no teatro e o teatro que nós estamos fazendo para quem? E essa é uma provocação que a gente tem feito enquanto grupo, dentro do trabalho, né? Quem é que vai nos assistir? Não que a gente faça assim, vamos fazer por encomenda, né? Mas assim, mas de que maneira o nosso trabalho, a gente vai dialogar com esse público que vai ao teatro e que vai sair de lá e querer voltar em outro momento, querer consumir mais arte. Eu acho que a gente também tá nessa luta, né, para que isso perdure, né? Embora a gente saiba que assim, o áudio do YouTube, o áudio do telefone celular, ele é muito... A qualidade dele é muito alta. Às vezes você vai no teatro, um teatro é muito grande, você não está usando o microfone, o som já não chega na mesma qualidade do celular. E isso faz com que a pessoa não preste atenção, exato. E eu vejo muito isso. Então, eu tenho feito essa observação, principalmente nesses últimos espetáculos que eu tenho ido assistir, também de assistir o público. De entender como esse público está reagindo com a experiência do teatro, né? Eu acho que eu estou dividindo isso com vocês porque eu acho que é uma preocupação que eu tenho hoje enquanto artista. Acho que sim. Só vou aproveitar o gancho para encerrar o nosso primeiro bloco e a gente volta falando dessas novidades técnicas no segundo bloco daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Acompanhe mais do Boteco Criativo aí, se inscrevendo no canal, compartilhando. A gente está aqui em mais uma temporada, mais uma rodada do Boteco Criativo. E a gente quer convidar vocês para assistir as outras. Você já procurou dentro do nosso canal? Acompanha lá, segue um pouquinho lá, desce um pouquinho, você vai encontrar lá a primeira rodada, a segunda rodada do Boteco Criativo. Nessas duas rodadas a gente falou com pessoas incríveis também. E a gente quer deixar o convite aqui para vocês seguirem a gente também nas redes sociais, @boteco.criativo. E estamos de volta no Boteco Criativo com o Grupo Artemis. E muito curioso as coisas que vocês estavam contando, né? Fiquei pensando especialmente nisso do elenco ioiô, da formação ioiô. E você já comentou aí da geração 1, geração 2, 3. E é uma coisa que eu sempre ouvi sobre o Grupo Artemis. Vocês estão sempre se renovando, sempre com pessoas novas. Muita gente entrando no grupo, muita gente saindo. E com tudo isso, o grupo se mantém estável, né? Com atividade contínua, pelo menos, se não estável. Vocês me digam. É muito engraçado, porque a gente acredita muito no... Não acredita, né? Percebeu ao longo do tempo que o Grupo Artemis ele não é só um grupo e também não é só um lugar para formação, porque muita gente se formou em teatro no palco do Grupo Artemis. Ah, que legal. Sabe? Não tem uma escola formal. E aí, depois de um tempo, as necessidades, o caminho das pessoas vão mudando de tal maneira que elas... Não é que não cabe mais ali, é que precisa ir para outros lugares para trabalhar mesmo. E trabalhar com a arte e em outros lugares, por exemplo. Teve gente que saiu do grupo e foi ser iluminador. Tem gente que saiu do grupo e foi ser músico. E foi ser figurinista, foi ser... em todas as profissões, porque dentro do grupo a gente acabou, desde o início, por falta de condições financeiras, de contratar, até porque a gente era um bando de garotos, né? Muito jovens. A gente acabava fazendo tudo. Talvez seja por conta dessa vivência de grupo que a gente recebeu, essa herança de teatro de grupo. Fazia tudo, aprendia tudo. E aí as pessoas iam se especializando em determinadas coisas que elas eram melhores e acabavam saindo, indo e voltando, indo e voltando. E na parte de atores mesmo, a gente fica muito até feliz de ver muitos bons amigos e atores e atrizes que saíram do grupo e agora estão
aí pelo mundo fazendo sucesso em vários países, até em lugares que a gente nem imagina, por ter passado pela gente, que talvez se não tivesse, naquele momento, entrado no Grupo Artemis, talvez tivesse feito outra escola de teatro, um outro grupo de teatro, mas que o caminho tivesse sido diferente. Então, essa coisa do elenco ioiô é porque a gente tem o processo sempre aberto. Então, a pessoa vem, participa do processo. Então, a gente tem diversos... o grupo, ele o elenco... A quantidade é variável porque a gente tem diversos espetáculos com diversos elencos que às vezes não são as mesmas pessoas. Então a gente tem um elenco, sei lá, do Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um elenco, primeira geração do grupo. Ah, tá. Lá em 2001. Que foi o Memórias Póstumas? Esse ano. Esse ano. Ano passado, esse ano, tá em cartaz ainda. A gente tá preparando para voltar. E no Vidas Secas só tem eu, por exemplo, da primeira geração. Mas tem a Márcia, que é da segunda. Então, várias pessoas... E o Vidas Secas é o espetáculo que a gente está mais tempo em cartaz. E é o espetáculo que a gente mais trocou elenco. É o espetáculo que mais teve alteração de estilo, de figurino, de tudo, dentro de uma mesma jornada do espetáculo dentro do grupo. O quanto a primeira versão do espetáculo se parece com a última? 0. Nossa, juro. Talvez o único resquício da primeira versão do Vidas Secas que sobrou no atual... os únicos, né? O texto e a maquiagem branca. Porque até a base, né? E você? Não, eu não. Você saiu também do elenco? Não, porque eu não sou da primeira montagem do Vidas Olha... Secas. Eu sou, acho que da segunda ou da terceira. Eu entrei pra substituir, acabei pegando pra mim o personagem, não devolvi, e fiquei. E depois ele voltou fazendo outros personagens. Ele brinca que só falta ele fazer a Vitória, porque todos os outros ele já fez. Mas essa coisa desse entra e sai de gente, desse espaço de passagem, de formação, me parece que hoje vocês têm isso num lugar muito caro, como uma característica positiva no grupo. Mas eu imagino que em muitos momentos isso deve ter sido frustrante também, de ver elenco se desmontando. Ai, meu Deus, vai ter que reensaiar a peça inteira, porque vai precisar trocar essas pessoas. E como foi atravessar tudo isso? Essa eu vou deixar pro diretor. Pra mim foi horrível, porque... Porque é ruim, você tá acostumado com um colega de cena. De ter determinada reação, de fazer determinada piada. Aí numa outra vez, numa outra temporada, que você vai estar lá com aquele espetáculo, aí é outra pessoa. Aí até você pegar o jeito da pessoa... Então, por exemplo, Vidas Secas é engraçado porque parece que ele já foi milhares de espetáculos pra mim. Mesmo sendo um só, com o mesmo texto, com aquele núcleo igual. Porque todas as vezes troca pessoas. Todas as vezes não, né? Muitas vezes trocou as pessoas e a pessoa vem nova e é uma pessoa nova. Vem uma pessoa nova, é um jeito novo de fazer. E você tem que se adaptar naquilo e formar uma nova liga, né? Para aquilo funcionar, mesmo que tenha um direcionamento. Agora o diretor pode falar, inclusive, de pessoas que abandonaram o espetáculo faltando 3 dias pra gente estrear. Eita! Momento fofoca. Quero ouvir essa história. Ultimamente, se o elenco não estiver completo, eu não ensaio. Eu tô bem assim. É porque a gente faz uma programação... Tem um deslocamento. Hoje eu tenho... Nem todas as pessoas do grupo hoje moram em Mauá. Né? Eu tenho o Jonathan, por exemplo, que mora ali no centro de São Paulo. Então, ele vai se deslocar de São Paulo até Mauá para vir ensaiar. E aí eu tenho gente de Mauá que, de repente, eu não vou poder porque eu tenho um aniversário. Vocês sabem disso, que às vezes acontece. Raramente a gente tem feito ensaio faltando, nesses últimos tempos, faltando, mas já aconteceu. O próprio Vidas Secas teve esse caso de uma pessoa que estava ensaiando conosco, ele não era ator, mas estava nesse processo de vivência dentro do grupo, e aí topou essa loucura. Porque o Vidas Secas nasceu de um momento muito difícil do grupo. A gente passou por uma dificuldade financeira, e a gente precisava montar um espetáculo para pagar as contas. Foi essa motivação. Não tinha nada assim poético. Beleza. Nada disso. Assim, gente, vamos montar alguma coisa que pague as contas e que a gente consiga circular.
mas não pode ser um espetáculo caça-níquel. Um espetáculo sem qualidade estética, sem qualidade dramatúrgica. A gente tem que procurar alguma coisa. E aí, por um acaso, acabamos encontrando ali o livro do Graciliano Ramos. E aí, vamos começar a fazer essa adaptação. E no começo era totalmente diferente mesmo. E aí chamamos esse rapaz que estava nesse processo nos ajudando, porque na época a gente fechou uma sede, e aí estava sem sede, a gente ensaiava no Educandário mesmo. Vocês veem que faz bastante tempo, e que lá ainda existia. E aí faltava 3 dias para o espetáculo estrear, com escola, vendido, espetáculo, tudo certinho. Simplesmente o cara ele sumiu. Ele não atendia mais telefone, sumiu. E ele fazia o protagonista, o Fabiano. 3 dias. Aí chamei o Renato na época, que é ator do grupo hoje. A gente passou 3 dias praticamente ensaiando, 3 dias sem parar. Não fazia mais nada, era só vida seca. Só isso aí. E estreamos. E aí eu vou falar agora uma coisa que algumas pessoas talvez não gostem, né? Mas é muito difícil viver de arte no ABC. Muito difícil. Aí não é Mauá, é todo lugar. Santo André, Diadema, São Caetano. Existem as secretarias de cultura, existe o poder público, tem as leis de fomento que tem, sim, investido nos projetos, mas você não consegue manter uma continuidade dos trabalhos para você se sustentar financeiramente no ABC. Não existe um mercado para isso. A gente pode perceber pelos espetáculos que estão em cartaz e que lotam, que são os stand-ups ainda, né? Ou algum espetáculo mainstream que faz 1 ou 2 apresentações pontuais naquele teatro e depois circula em outro lugar. Isso a gente sabe que é dessa maneira que o ABC funciona, essa praça, né, como eles chamam. Se você não for para São Paulo, para o centro, para a capital, para colocar o espetáculo em cartaz e fazer outros trabalhos ali paralelos, você não consegue se manter. E aí o que acontece enquanto grupo do ABC? A gente estreia um espetáculo, muitas vezes não tem como você colocar o espetáculo em cartaz numa temporada, porque o teatro é caro, nem sempre você consegue uma pauta num teatro público que você vai pagar um percentual de bilheteria. Quando você consegue uma pauta no teatro público, ele é lá do outro lado do Brasil, que não tem nem um metrô perto. E tem toda essa dificuldade. E aí o que acontece? As pessoas também precisam pagar as contas. E aí, a gente tá falando de dinheiro, parece que é só isso, mas não é. Porque a gente tem... Vivência, né? A gente... Não, estamos falando só de dinheiro mesmo. Não, porque a gente tem que encarar... para viver. Não, a gente tem que encarar o trabalho artístico como trabalho. E aí que merece ser pago. Né? As pessoas... Teve um caso de uma escola que entrou em contato conosco. Inclusive, essa semana entrou outra. Quer que eu conte? Aí foi com você, né? As 2 vezes foi comigo. Entrou. Como que eles trabalham? Queria uma apresentação do nosso espetáculo, que achou muito lindo, maravilhoso. Pediu a data, falou assim, vai ser em tal dia. Assim, vai ser em tal dia, tal horário, porque é uma festa da família. Nananana. Vocês podem vir? Eu falei assim, posso. Fica tanto. Mas não dá, porque a nossa escola é muito pobre. Vocês não teriam como fazer gratuito? Eu falei assim, não, porque as pessoas trabalham, né? Os atores, é o trabalho deles. E eu também não tenho como pagar. Meu grupo ele não tem um patrocinador, não é subvencionado por nenhuma lei. A gente não tá fazendo nenhuma circulação gratuita. Assim, no amor, né? Mas por dentro eu queria... E ela falou assim, mas vocês não trabalham por amor à arte? Aí eu virei pra ela e falei assim, senhora, a senhora é diretora da escola, né? A senhora trabalha por amor? A educação? Ela, não, mas é diferente. Eu falei assim, não, é igual, isso aqui é o meu trabalho, do mesmo jeito que o seu trabalho é ser diretora. Por que você não junta com as professoras, com as pessoas e faz uma vaquinha, ou você mesmo paga, e nem é um valor tão alto, tô fazendo preço de custo, a gente não vai ganhar exatamente nada. Eu vou pagar o cachê dos atores, o transporte. E aí esse Se eu precisar comprar uma Coca-Cola, vai sair do meu bolso. Não, a maquiagem, a lavagem dos figurinos, tudo que envolve a produção para o espetáculo funcionar, não está sendo cobrado. Inclusive o meu, o dele, o de outras funções técnicas fora palco, a gente não estaria cobrando. Que eu acho que o Artemis, ele ainda é esse coração de mãe,
que recebe todo mundo e que essas pessoas vão embora e que às vezes voltam também, mas que eu acho que ele vai para esse lugar de estabilizar. Eu acho que é buscar essa estabilidade, ter um corpo fixo, que a gente consiga, porque isso é interessante, a gente consegue ter uma continuidade de pesquisa, só que aí por conta das saídas, a gente tem que ficar reiniciando todo o processo. Ter um corpo estável ali, que a gente sabe que vai manter ali durante os próximos 5, 10 anos, a gente também consiga manter financeiramente essas pessoas e também consiga evoluir enquanto técnica, que eu acho que tem oportunidade. A gente está nesse processo, né? A gente o tempo todo evoluindo, buscando, né, encontrar a nossa identidade. Não, e eu vou até aproveitar esse gancho e tudo mais para a gente encerrar o segundo bloco e voltar no terceiro falando justamente disso, falando exatamente de trabalho e falando de dinheiro. A gente já volta com o Boteco Criativo. A EQ Produções, com 20 anos de experiência transformando e criando eventos de sucesso. Produções audiovisuais, institucionais, convenções, lives, reuniões personalizadas. Total atenção às tendências globais, com ferramentas avançadas e tecnologia. Câmeras Full HD e 4K, edições também ao vivo. Entre em contato www.aeqproduções.com. Sejam bem-vindos a mais um bloco do Boteco Criativo. Estamos aqui com o Grupo Artemis e agora vamos falar de um assunto polêmico. Dinheiro. Felipe aqui me contou que não tem pudor nenhum de falar de dinheiro. O que você tem a falar sobre dinheiro, e teatro e o Grupo Artemis? Quero dinheiro. Mas a minha pergunta fica, por exemplo, hoje o Grupo Artemis é a principal ocupação de vocês? É a principal fonte de renda, basicamente. Eu tenho um outro trabalho fora, mas ele é um complemento. E como o Grupo Artemis se financia? O Grupo Artemis se financia somente pelos próprios espetáculos. É um grupo autofinanciado. Então a gente produz o espetáculo, gera o rendimento, a grana, paga as pessoas e tem uma porcentagem que vai para o caixa do grupo que vai subsidiar as próximas montagens. Isso quando a gente não é agraciado com algum edital, algum projeto, aí a gente consegue fazer isso mais tranquilamente, né? Sem tanto malabarismo para conseguir finalizar o projeto do jeito que a gente quer, do jeito que a gente consegue, né? Mas e aí, então, na maioria das vezes acaba produzindo com recursos próprios? Recursos próprios. Fazendo as vendas diretas para outras instituições culturais. Sim. Ou por bilheteria? Ou as duas coisas. Certo. A gente faz a venda direta para outras instituições, para escolas, já fechado, né, o espetáculo, e por ingresso também, quando a gente está com o espetáculo no teatro. E aí, quais as dificuldades de fazer por venda de ingresso? É a captação, né? Como a gente falou anteriormente, a gente não tem acesso ao público. A gente está nesse momento de recalcular a rota dos fazeres, dos espetáculos, das ideias, dos ideais que a gente tem, para tentar alcançar esse público novo que a gente meio que perdeu o lastro, assim, né? A gente não sabe... É muito difícil concorrer com, sei lá, o vídeo viral das crianças lá que eles adoram, que vai pro palco, com os atores de figurino, de cabeção e tudo mais, com uma qualidade cinematográfica de projeção, de estímulos, né, de luzes, de som. A gente quer para concorrer com a gente, que às vezes está fazendo uma coisa mais poética, mais que não alcança esse lugar do interesse internetico, digital, da criança e do adolescente. Eu terminei o assunto? Talvez.
Mas no bloco anterior você também falou que o Grupo Artemis teve mais falências do que dedos nas mãos e nos pés? Ah, isso é. Isso Conta pra gente aí que processo é justamente por conta disso que o Rafael falou dos espetáculos. Então a gente coloca o espetáculo em cartaz, a gente tem uma pretensão de venda, que a gente, por exemplo, tem 20 pessoas no elenco, a gente imagina que pelo menos 20 pessoas estarão na plateia para nos assistir, né? Que cada um tem que levar pelo menos uma pessoa, né? Todo mundo tem que ter um pai, uma mãe, um tio, um avô, alguém, né? Um vizinho, um namorado, alguém. E por conta de momentos e outras coisas, acabava que talvez não chegava nesse lugar que a gente precisava. Às vezes a gente precisava de, sei lá, que o espetáculo tivesse cheio naquele dia para poder pagar todo mundo e custear um aluguel X que a gente tinha que pagar. E aí a gente conta como falências essas coisas. Ou do espetáculo, das pessoas terem que sair, a gente não conseguir continuar o espetáculo, ou de perder o interesse público por algum motivo, de não conseguir levar o público para aquele espetáculo, ou de, mesmo levando o público, mesmo os atores estando em cena, estando em cartaz, a gente não conseguia atingir a bilheteria por algum fator ambiental ali, ou da cidade. Ou Choveu no dia da apresentação. Choveu no dia, encheu, ou teve um outro evento antes. A gente já concorreu, por exemplo, com a Galinha Pintadinha que teve um dia antes, sabe? Tem coisas que não dá pra gente concorrer diretamente. Eu vou discordar. Você acha? Eu vou discordar, porque Por favor. a gente tem que brigar aqui, né? Por favor. Que agora o boteco vai... vocês vão ver. Combate! Esse é aquele momento que a gente pega os cotonetes lá fora, gigantes, assim, e eles ficam brigando em cima da mesa. Não, porque, gente, é óbvio que tem sim essa dificuldade, essa disputa de espetáculos, mas não. Acho assim que é como você trabalha o seu produto. Se você não vender o seu produto, as pessoas não vão comprar. Às vezes você tem um espetáculo lá que é o copo mágico. É o nome do espetáculo. O copo mágico, fica a dica, gente. E aí esse copo mágico é desconhecido e tem um outro lá que é muito famoso, tal, um clássico X lá, um Aladdin, uma Bela e a Fera, qualquer coisa infantil muito conhecida. Se você vender esse copo mágico como se ele fosse mais interessante do que aquela história que todo mundo já conhece, e essa novidade é muito mais interessante, esse público ele vai. O problema tá no meio do caminho. Como é que você chega nesse público? Como que esse público vai ter acesso a essa informação de que esse espetáculo está em cartaz? Mas a gente estava falando das tentações do dinheiro, né? Em algum momento passou pela cabeça montar alguma coisa assim? Como assim? Montar alguma coisa licenciada, por exemplo? Licenciada, né? Que eu não acredito que a maioria desses espetáculos de fato licencie. Mas, por exemplo, montar Wicked, montar filme da Barbie. A gente ficou um ano em cartaz, a gente tinha os direitos de escolares, né, de montagem escolar. A gente tinha um projeto dentro do grupo, né, que a gente vai retomar esse ano em breve. Fiquem atentos aí às redes do Grupo Artemis. Que é o Artemis Lab, que é um laboratório de teatro musical. Então, dentro desse trabalho, desse processo, em 2017, a gente fez um ano de pesquisa, de trabalho, adaptação, e aí a gente colocou em cartaz e nós ficamos na Funarte. Mas eu entendi o que você quis dizer no sentido de licenciados, né? Que seriam esses espetáculos tipo Encanto. Eu vou dar um exemplo do Encanto, que foi um projeto que rodou o Brasil inteiro, tinha aquele espanto, né? Que o pessoal... Com os cabeções. Virou até meme, né? Virou um meme na internet. Porque... Parecia os encantos de Chernobyl. O poder da menina era derreter a cabeça de todo mundo e deixar lisérgico. Assim. Que é essa Disney genérica, né?
Já pensamos em fazer, assim, em momentos de dificuldade. Em momentos de grande dificuldade. Então, já a gente já pensou assim, não vou falar, né? É a mesma coisa do Tigrinho hoje, né? Vamos esses processos todos que estão rolando. Não é, gente, não é... Solta a carta, não é legal, Tigrinho. porque vai contra tudo que nós, enquanto grupos, discutimos, né? A nossa missão, da reflexão do trabalho, eu acho que quebra um pouco do que a gente quer colocar em cena, do que a gente quer fazer pensar em cena. Não tô criticando, eu sou um Disney maníaco. É curioso por isso, né? Porque a busca por dinheiro, nesse ponto, coloca em risco o próprio valor do trabalho do grupo, né? Sim, porque é como se você se tornasse um viciado. Porque você sabe que se você fizer aquilo ali, pode ser que não dê nenhum problema, né? Você vai ter que pagar ali uma SBAT, um ECAD, às vezes que vai atrás, se pega. Eu sei porque a gente já vê várias situações assim. Eu vou falar a parte, né? Eu trabalho no Teatro Municipal, eu faço parte da comissão de pauta lá. E aí, uma das questões que a gente discutiu nesse último ano é que espetáculos desse porte, que não possuem direitos autorais, né, da marca, que a gente sabe, né, que, por exemplo, a Disney tem royalties, tem os direitos autorais deles. Eles não vão entrar em cartaz lá, em Mauá. E São Caetano também já é assim, eu não sei, não posso afirmar de Santo André, Diadema e das outras cidades eu não posso afirmar, mas em Mauá, se a pessoa não tem os direitos autorais dessas obras, a gente não deixa. O ECAD tem conversado muito conosco também e tem pedido, então as pessoas fazem um acerto direto com o ECAD, não fica nada no teatro, né? Mas também para garantir, né, que esse tipo de ação que é mesquinha, né, não aconteça, porque esse tipo de trabalho é um tipo de trabalho de baixa qualidade. A gente sabe, eu vou dar um exemplo de um espetáculo que eu vi, o Moana, no palco, e tinha 3 atores no espetáculo. Era Moana, o Mal e o outro que era tipo um narrador que fazia todos os outros personagens, colocava umas inserções de vídeo. Era uma coisa assim, Absurdo. Baixíssima qualidade, que você vê que montou na sala de casa ali, lotou, óbvio, né, por causa da marca, e a pessoa ela sai reclamando. Ela sai reclamando e fala assim, eu não quero mais voltar no teatro, é esse tipo de coisa que estão me oferecendo. Então, assim, é um risco também. Eu acho que nesse sentido, para a classe também é um risco. Deixa acontecer? Não. Eu acho que se você tem condições de não deixar esse tipo de coisa avançar, evoluir, só retrocede o nosso trabalho. Então a gente volta já depois de um breve intervalo. Ei, você que está acompanhando o Boteco Criativo, sabia que aqui na Alvorada a gente também tem um espetáculo infantil? Segue as redes do Lara e o Pássaro, @Lara e o Pássaro no Instagram. Assim você vai ficar sabendo quando vai ter apresentação pertinho de você. Bora para o 4º bloco aqui, conversando com o pessoal do Artemis. E, de novo, reforçar que é um prazer receber vocês aqui com a gente, né? E aí a gente falando aí de toda essa trajetória incrível aí. E aí a gente falou um pouquinho de futuro, né? Que para onde vai, assim. E eu queria pedir para aproveitar esse gancho para saber aí quais são os projetos que estão rolando nesse momento no Artemis, de agora para frente, aí mais próximos assim, né? O que vocês têm para dizer pra gente? Agora, no começo do ano, a gente lançou o documentário de 25 anos do grupo, né? Chama Pés no Caminho. 25 anos do Grupo Artemis de Teatro. Tá no YouTube, procurem. É só escrever lá, Pés no Caminho, Grupo Artemis. E tá muito bonito. Foi catártico, assim. É bizarro. Eu que tô desde o começo e revivendo as coisas, os depoimentos, reencontrando as pessoas, até por vídeo mesmo, das pessoas que estão lá na Europa, lá em outro lugar, fazendo outras coisas.
e falando, olha, tal, não sei o quê. E pessoas outras que não foram artistas do grupo, né, atores, artistas do grupo, mas que participaram, que fizeram parte de alguma forma do grupo, que mandaram também alguns depoimentos que infelizmente a maioria não conseguimos colocar, porque a gente tinha um limite de tempo. E perceber o quanto essa iniciativa Grupo Artemis fez bem para todo mundo, sabe? Como que uma coisinha que pra gente é corriqueira, a gente tá fazendo nosso teatro, a gente tá fazendo o que a gente acha que é certo. Aquilo pra ela foi um marco, assim, um ponto de virada, de dar ligar uma luz dentro dela e falar assim, ó, você pode fazer outras coisas, você não precisa ser só operária, você não precisa ser só vendedora. Você tem outras opções. O mundo é mais que isso. E foi muito emocionante. Eu sou chorão mesmo. Canceriano chora muito, né? E deu muito trabalho fazer esse documentário? Nossa Senhora. Gravar artista, ainda mais as pessoas que você já conhece. E depois pra editar os absurdos que saía nas memórias. É uma dica pros grupos de teatro aqui do Brasil e do mundo. Guardem seu material de trabalho. Então, aquela fotinho que a gente às vezes tira. Eu vou liberar a memória do celular, eu vou apagar. Gente, guarda aí na nuvem. Guarda em algum lugar, imprime, deixa... Porque para conseguir resgatar todo esse material... Então, quem tá começando agora, ou quem já tá no caminho... invistam nisso. Invistam em guardar, em fazer um registro da sua história. Tem alguns materiais que foram produzidos que contam um pouco dessa história. Lá desde a década de 70, que tinha o Grutema, que era o grupo de teatro de Mauá, que era inclusive dirigido pelo Edinaldo Freire. Então tem todo um histórico desses grupos que eram subvencionados naquela época, mas que depois Subvencionados por quem? Pela prefeitura. Não acredito. Vou te falar, existia, que era o grupo de teatro de Mauá, o Grutema. Então a prefeitura pagava, assim como acho que a Jundiaí, que eles têm, você recebe uma bolsa. Paulista também tem. Que é muito legal. Então você tem um grupo estável, e então aquele grupo ele vai receber, os atores vão receber, o diretor vai receber, para montar um espetáculo. E acho que na época, lá na década de 70, eles montaram o Santo e a Porca. Nossa. E aí depois que a prefeitura parou de subvencionar, eles encerraram as atividades no início da década de 80. Isso é o que está registrado. Mas no meio desse caminhar aí, surgiram outros grupos. Aí, por exemplo, existe um grupo chamado Bolachas Secas, tinha o grupo Chão de Estrelas, o grupo Liberarte, a Companhia Degraus. E acho que mais de 20 grupos de lá para cá surgiram e aí desapareceram. E esse registro da memória ele é fundamental. E as próprias prefeituras acabam não tendo esse cuidado de guardar, né? Porque é um pouco dessa caminhada da cultura municipal, né? Eu tô falando de teatro, mas e dança, e música? Onde estão esses artistas, né? Hoje tem um site oficial que é atrelado ao site da prefeitura, né? Nesse sentido, acho que o poder público tem evoluído, né? Entendido que tem que ter essa comunicação aí através do site, das redes sociais. Mas por conta de muita reivindicação do setor artístico, né? Sim, com certeza. E também do Sistema Nacional de Cultura, porque a gente não pode negar que o Ministério da Cultura, nessa gestão, tem dado um passo gigantesco, né? Primeiro que ele existe, né? Existir o Ministério da Cultura. Muito importante que isso não pare, que não pare por aí. Hoje existe a lei do Sistema Nacional, as prefeituras têm que se posicionar nos seus planos municipais de cultura, e aí é o momento que o artista tem que participar das conferências, dos fóruns. Eu acho que é importante colocar aqui, porque o Grupo Artemis, ele só vai existir dentro desse contexto de uma cidade se tiver uma política cultural naquele lugar. E aí eu não posso deixar de falar do Teatro de Container. Não sei se vocês viram agora que recebeu uma notificação de despejo. Galera, bora lutar pelo container.
Eu acho que isso é um absurdo. Isso é uma marca de uma gestão que não está preocupada com o movimento cultural. Então, esses momentos de discussão, esses momentos dos fóruns, das conferências, dos conselhos municipais de cultura, eu acho que os grupos, os artistas, eles devem sim cobrar, eles devem estar... eu não gosto de política, já ouvi muito amigo artista falar, não gosto de política, eu não quero... Mas faz parte, a gente está fazendo política quando a gente faz teatro, quando a gente sobe no palco para falar sobre aquilo, para falar sobre amor. Total. A gente está fazendo também política, né? Porque o mundo precisa de amor, né? Uns anos a gente viu aí o que é uma gestão sem amor. Total, né? Não é nem só sem amor, é uma gestão com ódio, né? Com muito ódio. Né? Pegando esse caminho do Rafa que ele falou, dos artistas se organizarem e tudo mais, e de como o grupo Artemis vai se colocar nesse futuro, é também abrir a mente dessas pessoas para que elas procurem saber, procurem conhecer, procurem entender seus direitos enquanto artista, enquanto cidadão, para cobrar, para que a política cultural ela não seja só paliativa, no sentido de dar os editais, fornecer aquele subsídio naquele momento para você produzir um espetáculo, mas não, para você não só produzir aquele espetáculo, mas para você produzir um trabalho de grupo, um trabalho de pesquisa, para que isso vá reverberando, para que talvez a gente consiga uma efervescência cultural, que eu acho que é nostalgia da nossa parte, pelo menos minha, quando eu falo assim da época que a gente começou, das oficinas culturais, tem toda essa nostalgia de aquela época era muito melhor, tinha muitos grupos, tinha muito apoio. Talvez não fosse bem assim, a gente que tinha uma visão muito, muito emocionada de tudo, mas pensar nisso para que o nosso trabalho ele não fique só dentro da nossa sala de ensaio. Eu sei que tem grupos que eles não têm essa habilidade de dar curso, de educar, de fazer... Mas que o trabalho mesmo, que é o espetáculo, seja subvencionado para que se apresente, para encantar outras crianças, para elas perceberem que aquilo ali é possível, para escutar assim, eu trabalho com teatro e eu vivo de teatro. E eu pago as minhas contas com teatro. Dentro de um projeto, ou não, para que as pessoas comecem a entender esse lugar do trabalho, voltando de novo ao trabalho, ao dinheiro, para começar a se valorizar. Porque a arte, o trabalho do artista, do ator, ele acaba sendo colocado de segundo plano, porque a gente acaba sempre ficando naquela coisa que nem a gente falou, você não pode vir apresentar por amor, sem receber. Aí você fala, não, fala assim, então... Aí tem um outro grupo, uma outra pessoa que tá nessa ânsia, vai lá e apresenta. Retomando a pergunta, segundo semestre desse ano, o grupo também estreia um espetáculo novo. Em primeira mão aqui no Boteco. Primeira mão. Só quem sabe é a gente e quem aprovou o edital. E agora todo o público do Boteco Criativo. É um espetáculo inspirado num conto africano. Eu não vou passar detalhes, só vou contar o nome. Claro. Mas chama A Filha de Anansi e o Baú de Histórias. Um espetáculo bem diferente dos outros espetáculos do grupo, porque ele é cheio de bonecos. Então é um lugar que a gente queria experimentar, que a gente não tinha experimentado ainda. A gente teve o Feio, o musical do Patinho, que tinha os bonecos que eram os patinhos. A Baleia do Vidas Secas, que também é um títere, né, manipulado. E nesse a gente está experimentando outras maluquices, porque são objetos que viram boneco. Tá bem interessante. E a ideia é estrear no segundo semestre, mas não tem data ainda. O Memórias Póstumas de Brás Cubas, o musical, retoma também. Ele volta para circular no segundo semestre. Vidas Secas, que acabou de fazer uma circulação pelas escolas. Foram 5 escolas, né? Também agora em Mauá. Gratuitas. A gente pretende agora circular, abrir bilheteria, fazer alguns teatros, né? A gente vai para dia 25 de julho, 26 de julho, para Minas Gerais, no Festival de Passos. Que legal.
A gente vai fazer o espetáculo na rua lá, vai ser bem Que o interessante. Vidas Secas é um espetáculo múltiplo, né? A gente apresenta no palco, a gente apresenta na semi-arena, a gente apresenta na rua, a gente apresenta dentro de um banheiro. No palco, na praça, no circo, num banco de jardim, vambora. É Eu não isso. sei essa música. E tem agora, em primeira mão também, Grandes notícias aqui no Boteco Criativo de hoje. Mais uma notícia em primeira mão. que é o nosso curso de teatro musical. Que serão 30 vagas. E a gente vai fazer a audição. A gente vai fazer a audição, a gente está fechando, que a audição vai acontecer... Num lugar central de Mauá. A gente está fechando esse local, mas é um local bacana, né? Que provavelmente vai ser... Na região central de Mauá. Não pode falar ainda porque não está fechado. Mas a gente vai divulgar em todas as redes. É um curso que vai ter duração de 6 meses. A gente vai trazer... Gratuito. A gente vai trazer alguns profissionais de fora e o curso chama Teatro Musical na Periferia. A ideia é que a gente vai abordar histórias da periferia e transformar em música. Então, a ideia é explorar o rap também como musicalidade dentro do teatro musical. Dentro da construção do teatro musical periférico. Que legal. E aí, a partir daí, o curso vai ser desenvolvido. Então, vai ter aula de dança, aula de canto, aula de interpretação. Vão ser 3 dias na semana. E durante 6 meses, e aí no final a gente apresenta esse... Ai, gente, parabéns. É tão importante esses trabalhos de formação aqui para a região, né? Que é muito E a duro. continuidade do trabalho de vocês, né? 25 anos, meu, isso é brilhante. Sim. Eu queria encerrar justamente puxando um brinde ao Grupo Artemis e a todas essas boas notícias. Ih, peraí que ficou sem. Vai ter aqui. O destino que pediu. Ó, eu vou te acompanhar só porque eu sou uma pessoa muito parceira. Aí... Então só pra... Deixa que eu sirvo, eu sou Wagner. pelo amor de Deus. Enquanto a gente serve aqui, e podem servir para mim também, a gente aproveita para pedir que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe o nosso conteúdo com as pessoas próximas a você, que você curta, que você siga e acompanhe as redes do Grupo Artemis, porque no final das contas, essa aqui, a rede social, o YouTube, o agregador de podcast, ele funciona por engajamento. Então, quando você mostra para o algoritmo que você está afim, que você está interagindo com o que a gente faz chega para você e para mais pessoas. Então, é a sua maneira de colaborar com a gente. Então, para encerrar, um brinde ao Grupo Artemis, um brinde aos últimos 25 anos, um brinde às ações que vão acontecer agora no segundo semestre. E aos próximos 25 anos. Exato. Valeu, galera. Evoé, gratidão. Obrigado pela presença. A terceira rodada do Boteco Criativo foi realizada com o apoio da Secretaria de Cultura de Mauá, por meio da Lei Aldir Blanc.